Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que é levemente parecido com Pergunte ao Pastor do canal Dois Dedos de Teologia. É só coincidência, na verdade? Esse vídeo tem uma thumbnail parecida também com o Iago, o editor seu mesmo, enfim. Você manda essas perguntas lá no meu Instagram, ou numa caixinha de pergunta, ou no meu direct, no @AlbertoDelisla. O que levam pessoas super inteligentes e ricas a submergirem em um artefato barato, arcaico, e com todas as probabilidades de dar errado. Só para mostrar que a sustentabilidade dá certo, eles tinham capacidade de projetar um submarino com tecnologia semelhante ao dos militares. Olha, falar das motivações por trás de alguém que se aventura a fazer um passeio como esse é difícil, porque eu não sou essas pessoas. Mas é claro que tem um pouquinho a ver, ou muito a ver, com o fato de você ser milionário. O que acontece? Quando a gente tem uma vida que tem muitas facilidades em relação ao dia a dia, a gente começa a ter uma tendência de busca de preenchimento. Você pega, por exemplo, o caso do Michael Jackson. O Michael Jackson era um dos caras que mais ganhava dinheiro no mundo. Ele era milionário, mas ele sempre estava buscando preencher certas lacunas. O ponto é o seguinte: por que surge esse preenchimento? Uma coisa é você um dia fazer uma mega viagem para a praia, adorar essa viagem. Se você começa a fazer essa viagem com muita frequência, o que vai acontecer? A quantidade de dopamina que você vai disparar ao fazer essa viagem vai diminuir. Ou seja, a primeira viagem que você fez para a praia que você mais gosta, geralmente vai ser melhor do que as que você vai fazer depois. Vai surgindo o que a gente chama de dessensibilização. E o que essa dessensibilização tem a ver com os nossos prazeres? Pessoas que têm acesso a lazeres incríveis, intensos, com muita facilidade, começam, como se fosse uma droga mesmo, precisando de experiências cada vez mais intensas, cada vez com mais emoção. Então, uma hipótese é que essas pessoas milionárias já não viam mais interesse em lazeres cotidianos. Inclusive, isso é bem interessante. Já percebeu como que é comum um milionário se conectar com filantropia? Por que você acha que eles se conectam, às vezes, com filantropia? Sem entrar aqui no questão de lavagem de dinheiro que pode ter, benefício fiscal, pensando no interesse em filantropia que não é todo milionário que tem. É porque está querendo preencher uma lacuna envolvendo o propósito. Por que você tá nessa? O que você quer fazer? E algumas pessoas vão preencher com filantropia essa lacuna, outras vivendo experiências extremamente intensas. Inclusive, uma das pessoas que morreu nesse problema do submarino também foi parte das pessoas que viajou para aquele programa que teve lá do Elon Musk de ver a Terra lá de cima, do foguete e tudo mais. E eu não tô entrando aqui no juízo de valor, certo? É uma tragédia que aconteceu, não tem que celebrar morte de milionário, eu sou contra fazer isso. Mas, e sim de entender que certas pessoas acabam buscando motivações mais intensas para a vida, principalmente por já terem tudo aquilo que a vida material pode trazer. Como as pessoas criticam tanto a China se não vivem lá? O Google acadêmico é confiável quando é usado como base de crítica aos países socialistas? Pergunta. Uma dúvida que surge aqui genuína. As pessoas que acham, como esse nosso telespectador, né? Como que as pessoas criticam tanto a China se não vivem lá? Isso vale para os Estados Unidos? Eu posso criticar os Estados Unidos sem morar nos Estados Unidos? Se eu não posso criticar a China, eu também não posso criticar os Estados Unidos. E eu não posso criticar o Amazonas, eu não posso criticar o Nordeste, eu só posso falar daquilo que acontece no meu bairro. Então, esse papinho de que eu não posso criticar a China porque eu não moro lá, não é certo, não. Agora, existe uma contaminação, e grande parte vai ser por propaganda norte-americana, em relação ao que realmente acontece na China. Claro que superestimam os problemas da China e, frequentemente, vão ignorar avanços que a China teve. Falar que aquilo que aconteceu na China, um país que era essencialmente agrário, que é um dos países mais pobres do mundo, hoje se tornou uma superpotência, negar isso, cara, negar o quanto que o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, cresceu na China nas últimas décadas,
Isso é burrice, não faz sentido isso. Agora, sobre Google Acadêmico. Primeiro que o Google Acadêmico não é um portal de periódico. A pessoa que afirma, será que o Google Acadêmico é confiável quando é usado como base de crítica ao país socialista? A pessoa que afirma isso está supondo que o Google Acadêmico é uma revista de periódicos, de artigos científicos, não é? Não, é um indexador, certo? Inclusive, tem muitas pesquisas chinesas nos vários indexadores que a gente tem. A gente vai ter a PubMed, a gente vai ter, inclusive, revistas, né, relevantes como a Nature, a gente vai ter o Science Direct, que também é um agremiador aí de pesquisas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, achar que a gente tem que estar na China para poder criticar a China, a bobagem. E a gente tem que entender que os portais de periódicos, frequentemente, vão ter artigos chineses. Inclusive, eu te falo uma coisa. Quem está dominando a pesquisa científica no mundo, nesses portais ocidentais, é a China. Então, no momento que você fala que o Google Acadêmico não é confiável, parece conspiração de extrema direita. Porque se você acha que o Google Acadêmico, como indexador, não é confiável, você está afirmando que grande parte das pesquisas que estão lá, que são chinesas, não são confiáveis. E está achando que o Google Acadêmico é uma revista. Não é uma revista, é um indexador. E agora ainda coloca, né, Google Acadêmico é confiável quando é usado como base de crítica aos países socialistas? Cara, vamos lá. O que vai ter de artigo científico falando desse tema? Qual que é a materialidade, usando um termo aqui que os comunistas gostam de usar? Qual que é a materialidade disso? A gente vai ter, inclusive, muita produção acadêmica sobre Engels, sobre Marx, em todos os portais periódicos, inclusive sobre a China. Então, achar que o Google Acadêmico tem algum tipo de censura, não tem não, cara. Não tem não. Agora, se você fala da propaganda que chega no Ocidente em relação à China, em termos de senso comum, em termos de Hollywood, é claro que a China é detonada mesmo, e não deveria. Não deveria. Inclusive, essa ideia que a gente tem dos Estados Unidos como o grande vencedor da Segunda Guerra, isso aí foi inventada por Hollywood. Outro ponto que eu até tenho um vídeo aqui no canal, falando sobre os experimentos que a gente tinha no Japão. Cara, no Japão tinha experimento envolvendo criança, envolvendo prisioneiros, tão terríveis quanto a gente tinha no nazismo. Só que só não vieram a público porque os Estados Unidos fizeram um jeito disso não sair para público, para eles usarem os resultados como contrapartida aí, para poder dar dinheiro para o Japão. Agora, mais uma vez eu afirmo, achar que Google Acadêmico tem censura, isso não faz sentido nenhum. É errado achar a esquerda igual a direita brasileira em atitudes? Mas é claro que não é a mesma coisa, né? Uma é direita, outra é esquerda. Agora, tem um ponto que torna tanto a direita quanto a esquerda muito parecidas, independentemente do espectro, que é o tal do grandstanding. Eu já falei isso em alguns vídeos, que é o virtuosismo moral. O que é o virtuosismo moral? É eu querer me exibir publicamente para os meus pares e mostrar que eu tenho qualidades morais que são superiores. A gente vê isso, por exemplo, na esquerda quando fala de temas envolvendo justiça social, envolvendo às vezes racismo, envolvendo causa trans. São causas importantes, não é que não sejam causas importantes. Mas, pro pessoal que quer lacrar, e vou falar daqui a pouco do lacrar da direita, o lacrar vai ser feito em cima dessas pautas, mas por pessoas que não estão querendo resolver nada, que simplesmente estão querendo se exibir no Twitter. O grandstanding é sobre isso. E a gente vai ter isso na direita também, só que os temas da direita vão ser diferentes. Vão ser tradição, vão ser família, vão ser religiosidade. Mas, da mesma forma, a direita vai querer usar desse virtuosismo moral em relação aos seus pares. Mostrar que eles são melhores porque se preocupam com a família de verdade. Próxima pergunta. Agora, antes dessa pergunta aqui pra vocês, eu tenho que pedir pra vocês curtirem o vídeo, né? Pô, curte o vídeo, não custa nada. E é uma forma de você mostrar pro algoritmo que o nosso conteúdo é relevante. Adão e Eva. Pô, essa pergunta eu não acho que é daqui não, eu acho que era pro Iaguito, hein? 2 dedos de teologia, mas eu vou ler assim mesmo. Adão e Eva, depois de comer do fruto do bem e do mal, ficaram cientes que estavam nus e rapidamente se cobriram. Tô pensando como que essa pergunta vai se encaixar aqui, mas vamos lá. Pode-se dizer que os animais não sabem o que é o bem e o mal? Claro que o animal não sabe o que é o bem e o mal. Só que tem um negócio interessante aqui, é que
a gente tem evidências de que aquilo que a gente considera bom e mal, a questão da moralidade, que inclusive é uma questão cultural, apesar de ser uma questão cultural, tem parte que vai estar na nossa genética, na nossa biologia. Fazer o bem não é só cultural, não. Tem um pouco da nossa biologia e a gente percebe um pouco disso nos animais. Os animais não têm o senso de moralidade que a gente tem. Não tem, não. Mas os animais têm elementos biológicos que favorecem que eles tomem atitudes que a gente, como ser humano, vai identificar como boas ou ruins. Por exemplo, tem um fenômeno bem interessante chamado kin selection, que é seleção por parentesco. O que é seleção por parentesco? Já viu esses casos, por exemplo, de uma cachorra, que é mãe, sacrificar sua vida para os filhos, por exemplo? Ou até mesmo quando a gente vê aqueles peixes, né, que para reproduzir arriscam a vida para subir na condição lá contrária do rio para poder se reproduzir. São questões que vão contra a sua biologia. Mas por que eles fazem isso? Richard Dawkins tem um livro bem legal chamado Gênio Egoísta. Mostra que muitas vezes os animais vão tomar medidas, atitudes que são contra o indivíduo, ele pode até morrer, mas são a favor da propagação dos seus genes. Então, por isso que é tão comum na natureza a gente ter, por exemplo, a mãe protegendo os filhotes. A mãe, inclusive, morrendo para proteger os filhotes. Existe uma programação biológica de resguardar os genes. E ao resguardar os genes, a gente acaba tendo essa possibilidade de ter aí o que a gente chama de um embrião da moralidade. Ainda que não seja moralidade de verdade, mas é um indicador de onde que talvez tenha vindo o altruísmo. Inclusive... Opa, nossa senhora, deu um murro aqui. Vou botar em Lucas. Inclusive, quando a gente fala de primatas, tem experimentos bem legais que mostram essa origem de moralidade. Os primatas têm empatia. Tem experimento, por exemplo, envolvendo chimpanzé. Isso é bem interessante. Tem um chimpanzé, por exemplo, numa jaula e o outro na outra jaula. Os dois sabem que para pegar comida, tem que bater lá numa alavanca para poder pegar comida. Só que o que acontece? Um deles, ao pegar a comida, ele dá um choque muito violento no chimpanzé que tá na outra jaula. E ele se vem. Ou seja, ele pega a comida morrendo de fome, o outro animal sofre um choque gigantesco. Eles não se conhecem, mas esse chimpanzé não vai chegar realmente a morrer de fome, mas começa a comer menos para não causar o sofrimento do outro chimpanzé, mesmo que eles não sejam parentes. Mas não é só isso não. Se você coloca outro animal lá, um coelho, por exemplo, cara, o chimpanzé não tá nem aí. O coelho vai gritar, vai espernear e ele simplesmente vai deixar o pau quebrar. Que é um embrião da nossa moralidade. Ou seja, os animais têm algo que remete ao que a gente considera de bem, de mal, de moral, mas é claro que não é a mesma coisa. Por qual razão a cultura de bebida se espalhou tão rapidamente pelo mundo? Bom, tem dois elementos aqui importantes, né? Por que beber bebida alcoólica é algo tão popular e por que as pessoas dissociam de drogas? E por que elas bebem tanto? Bom, claro que elas bebem pelo gosto e pelos efeitos psicoativos. Isso se espalha por conta disso. Os seres humanos usam drogas há séculos, há muito tempo. Agora, por que o álcool é uma droga diferente? O álcool é uma droga diferente porque culturalmente ele surge como forma de alimento. A fermentação, ela é descoberta primeiro para a cerveja do que para o pão. Olha que interessante. E numa época, há milhares de anos atrás, os sumérios, né, foram os primeiros a descobrir a cerveja, não tinha pão para as pessoas, a água era toda contaminada. Inclusive, criança bebia cerveja. E é por isso que, inclusive, nos livros sagrados é tão comum beber o vinho. O vinho também vai surgir da fermentação. Os destilados vão surgir bem depois. Inclusive, as bebidas mais antigas que a gente vai ter é o hidromel, a gente vai ter o saquê, que vai ser a fermentação do arroz, a cerveja e o vinho. E como eles surgem na alimentação, aí é claro que culturalmente vão ser drogas que vão ser mais aceitas. Agora, a popularização vai surgir principalmente pelos efeitos psicoativos, né? Fala sobre a polêmica das crianças trans. Olha, já falei sobre isso lá no Critique Podcast. Tem um vídeo aqui no canal de uns 40 minutos onde eu falo só disso. Mas vamos lá, vou fazer aqui uma pílula. O ponto é o seguinte, o problema não é se criança trans existe ou se criança trans não existe. O problema é
como fazer esse tal desse diagnóstico, como que surge esse diagnóstico de criança trans. Porque a identificação de criança trans é baseado no relato da criança. E crianças, em geral, não estou nem falando de adolescente, mas criança, em geral, é muito ruim com linguagem. Você pega uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, ela tem muita dificuldade de usar a linguagem para entender o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. Criança tem muita dificuldade com isso. Então, o problema que a gente tem com criança trans não é se criança trans existe. Inclusive, se você pegar os adultos trans, são adultos responsáveis que se identificam como trans, provavelmente eles foram crianças trans. O problema é afirmar que toda criança que se identifica como trans, e criança não tem condição, não tem repertório linguístico para poder fazer isso. O problema é afirmar que essa criança com certeza é trans. E não é só isso, né? Porque quando o pai afirma que a criança é trans, muda o nome dela, exibe fazendo textão para mostrar que ele é desconstruído, que a mãe é desconstruída. E dá para a criança, que às vezes tem 4, 5 anos de idade, uma responsabilidade gigantesca. Cara, a responsabilidade da criança, imagina, de ter que realmente ser a cabeça, a pauta de uma militância que muitas vezes não é dela. Muitas vezes não é dela. Então é claro que a pauta trans é importante. E é claro que pessoas adultas maiores, responsáveis que são trans, têm que ter seu direito de autodeterminação como trans. Agora, daí afirmar que existe, cientificamente, forma de aferir quem é criança trans, não existe isso não. Isso é invenção, isso não é ciência não. Existe uma correlação com a retenção seminal e inteligência? Cara, essas perguntas dessa vez, elas estão diferentes, Vamos lá, porque, enfim, é claro que não tem, certo? Eu vou fazer uma resposta mais longa. Primeiro ponto. Quando a gente pensa em psicometria, que é uma área muito séria da psicologia, que vai investigar traços de personalidade, inteligência, que é o fator geral por trás das habilidades cognitivas, que é utilizado em avaliação, psicodiagnóstico e tudo mais, a inteligência, ela vai ser aferida e o valor que vai ser obtido quando faz o teste com a criança com 11 anos de idade ou com 40, é muito próximo. Claro, a pessoa tá com fome, pode influenciar negativamente, ela tá morrendo de sede, enfim. Agora, por que a retenção seminal, em outras palavras, se a pessoa se masturbou, se não se masturbou, a quantidade de esperma que ela tá deixando lá dentro, por que isso ia alterar a inteligência, que é um fator geral por trás das habilidades cognitivas? Não. O que a gente pode ter é que a avaliação da inteligência para alguém que está passando muito estresse, que está passando muita fome, claro que vai ter algum tipo de alteração na avaliação, mas aí a avaliação foi enviesada. Agora, achar que a pessoa que guardou mais esperma ou menos esperma vai ser mais inteligente, é claro que não, né? Valeu demais. Hoje, se vocês gostaram do som, né? Claro, estamos no estúdio aqui, like a voz do Critique. Ou seja, é claro que o áudio tá perfeito, a imagem tá perfeita. Valeu demais o pessoal do Critique pela força e por você ter assistido até agora. Agora, se a sua pergunta não foi respondida, manda ela lá no direct no Instagram, me segue. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo de apoiadores. Até a próxima. Valeu!